Se o Vasco tivesse perdido pro Internacional, o Vasco tinha caído. Olha que loucura. O Corinthians, com a sua incompetência. A incompetência é o seguinte. Incompetência, todos nós somos. Todos somos incompetentes. Mas quando você é muito incompetente, você tem que fazer o quê? Estudar, trabalhar, se desenvolver, escutar, né? E procurar melhorar. O que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro? E principalmente a torcida. Vocês abriram mão de estar numa Libertadores. Vocês abriram mão no último jogo de ganhar 8 milhões e 600 mil reais, que era se ganha o jogo. Você tinha isso. Você, Dorival Júnior, como treinador, se colocou o Thales Magno para jogar de novo. Vocês abriram mão. É um dos piores anos de brasileiro do Corinthians. Vocês foram vergonhosos. Entre o Memphis Depay, e que, por sinal, o pessoal que é amiguinho dele, que são youtubers, que as pessoas que fazem o dia a dia, às vezes ganha um oi dele, ou às vezes ele faz um gol do treino, parece que mudou o mundo. O cara não jogou de novo. Entrou numa nhaca, numa falta de vontade contra o Juventude. E as pessoas se satisfazem com um pouco, com um oizinho. Olha, ele me deu uma entrevista. Olha, ele foi na comunidade. Olha, ele gravou um clipe. Ele ganha 4 milhões. E quem deu foi o... E não parou ele. E não parou ele. E ele não joga. E aí o Corinthians, que tem uma... Olha só, 30 mil pessoas para assistir o Juventude, que jogou amigos do Nenê contra amigos do Neymar. Os caras quase ganharam o jogo. Impressionante o que os caras correram contra o Corinthians no último jogo, sem valer nada. Sem valer absolutamente, diferentemente do que aconteceu no jogo anterior. E é cada um que tira sua conclusão. Aí, o Garro não joga e não pode falar mal do Garro, porque senão a mídia, eu não tô nem aí pra mídia social. Eu quero que se exploda. Mas se você dá um pau no Garro, o Corinthians deve pra ele. Eu tô nem aí que o Corinthians deve pra ele. Por incompetência do Corinthians. Deve 23 milhões do cara. 23 milhões. E tem que pagar 21 milhões pro Memphis Depay, daquilo que ele ganhou, do contrato que o Pedro Silveira fez, o diretor financeiro. Você fez isso na onde você trabalha? Você fez isso na sua casa? Você faz isso no dia a dia? Vocês acabaram com o Corinthians e vocês perderam uma coisa que é muito louca. Agora, pera um pouquinho. Aí eu pego um jogador que ganha 4 milhões, ele não joga, ele entra 10 minutinhos, o Carrinho chupa sangue. Chupa sangue. Vamos lá. Qual foi o último jogo que o Carrinho fez, que nós, comentaristas e apresentadores, que ele fez um bom jogo e que ele arrebentou? Aí, ele, na sua esperteza, que hoje o mundo, não pra mim, que é o mundo de mentira do Instagram, que todo mundo tá bem no Instagram. Todo mundo é apaixonado, ninguém tem boleto, ninguém tem discussão dentro de casa, ninguém briga, ninguém tem problemas financeiros, problemas de cabeça. Que por sinal, Neymar, que Deus abençoe você de você ter falado no GE que você precisou de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Só que eu, na minha ignorância, e na minha ignorância de hétero, de machão, de pai, que sustenta... eu não preciso de psicólogo, muito pelo contrário, eu precisava de psiquiatra. Porque psicólogo ali não deu certo. Precisava de remédio. E eu precisava mesmo. E o Neymar sentiu isso. O Neymar, né, com 231 milhões de seguidores, ganhando 21 milhões, sendo o Neymar, com a estrutura que ele tem. Parabéns, Neymar. Sabe por quê, Neymar? Porque você foi mais macho como jogador do que Memphis, do que Garro, do que Carrinho, do que Yuri Alberto. Olha o que o Neymar fez nos últimos 4 jogos. E talvez eu possa mudar a minha visão sobre esse cara. E já estou mudando. Porque eu acho que eu sou tão fã dele, eu sou tão fã do futebol dele, eu sou tão apaixonado pelo futebol dele, que por ele não fazer as coisas que eu achava que ele tinha que fazer, e as coisas que eu deveria ter feito, e eu não fiz,
Mas eu faço hoje como apresentador, como homem, como pai, como amigo, como inimigo também, porque se o cara for meu inimigo, eu corto a cabeça dele, irmão. Eu não vou deixar ele cortar a minha aqui, ó. Não conseguiu. Tá tudo pedindo emprego aí. Tá tudo pedindo emprego. E se precisar de mim pra pedir emprego, eu ajudo, porque eu não vou ser igual. Eu não vou ser pior. Eu vou ser melhor. Agora você pega o Neymar. 4 jogos. O que ele fez? Gol. Ele decidiu. O que o Memphis fez? Não jogou, decidiu. O que o Garro fez? O que o Garro fez? O que o Carrilho fez? Vamos lá. O que eles fizeram? E aí, o Sormani, que é um santista incrivelmente maravilhoso, o Thiago, que é assessor do Santos, tá aqui porque eu ganhei a camisa na classificação do Santos. O Tassiano me mandou a camisa tá aí. Só que mandei lavar. E aí, ontem, se vocês perceberam, o Neymar jogou um grande jogo? Não. Mas ele influenciou, ele chegou os moleques, chegou o pau, jogou, deu volta. E eu acho que nem deveria, porque acho que é muito pouco para o Santos. Você estar na primeira divisão e ter 3 anos que você caiu, subiu e quase caiu. Então, aí quando você pega o Corinthians, joga contra o Juventude, uma má vontade. Joga contra o Vitória, uma má vontade. Todos os jogos do Corinthians jogou na Neoquímica Arena com 40 mil pessoas, 30 mil pessoas no jogo de ontem. 30 mil. Quem que leva 30 mil num jogo que não vale nada? À tarde, para todo mundo ir pra praia, ficar na piscina, ficar pros filhos. As pessoas foram lá. E aí você vê o Memphis no banco. Aí você vê os jogadores Carrilho sem jogar. Aí você vê uma falta de vontade, uma vergonha. E aí quem termina em primeiro, na frente do Corinthians? O Santos, que o campeonato todo quase ficou no rebaixamento. Que é vergonhoso. Vocês tinham que ter cara de pau, comissão técnica, diretoria, todos vocês aí. Você, Fabio Soldado, você tá fazendo aí, irmão? Você tá achando que se você ganhar a Copa do Brasil, vamos supor que não passe do Cruzeiro. Aí, tudo que nós estamos falando aqui vai vir à tona durante as férias. Aí o Memphis sai de férias, o Carrilho sai de férias, o Garro sai de férias, tem que pagar 13º, férias, tudo de garantia, pra jogadorzinho de merda. Pra jogadorzinho que não tem o mínimo de decência. E não é só o Corinthians, não. É o São Paulo também, é o Palmeiras também. É o Vasco, que vocês acreditam no Fernando Diniz, tomou 5-0. Aí a culpa, agora, de quem que é? Do jornalista que faz a pergunta. Que vocês são covardes. E principalmente torcida organizada que vai em cima. Vocês que são do YouTube. Por quê? Porque vocês querem defender os jogadores. Vocês querem defender o Garro como no Brasileiro. Vocês não viram o Peter jogar. Vocês não viram o Edu Manga jogar no céu. Vocês não viram o Ayrton Lira. Vocês não viram o Nilton Batata, vocês não viram o Serrão, vocês não viram o Muricy, vocês não viram eu jogar, vocês não viram o Alex, talvez, o Djalminha, vocês não viram. Então a referência de vocês é esse jogadorzinho medíocre. Porque o Garro é um jogador medíocre, que era a quinta opção para jogar no Boca, que é o Cavani, que é o cara. Cara, ele nunca foi convocado. Então, aí o cara vem, faz uma temporada boa, ano passado, e parece que ele é o Pelé, parece que ele é o Rivelino, parece que ele sou eu, parece que ele... Que isso, cara? Vocês estão loucos? Um cara que não fez um gol no Brasileiro, um cara que faz um gol no Brasileiro, jogando com 3 volantes, ou às vezes jogando com 3 zagueiros, ele é muito bom. Por que ele não perde a posição? Por que ele não vai pra reserva? Sabe por quê? Porque o que é reserva dele é pior. O Memphis. Ô, gente, você acha que um jogador que volta da seleção, tem 24 passagens executivas, ganha 4 milhões por mês, ele não pode jogar 90 minutos contra a equipe do Juventude, ou jogar 45 minutos inicial contra o Juventude, faz 2 gols, faz 3 gols, faz o... Não joga. Vocês acham que é justo isso pro torcedor? Vocês acham que é justo isso? Olha o Thales Magno. Sabe quanto que o Corinthians gastou com o Thales Magno? Você tem ideia? Um cara que pega o jogo ontem, você sai aqui na cara do gol, você tá pra fazer o gol, aí você chuta do jeito que você quiser, você dá um tapa aqui, você mete a bola pro Romero, aí como se ele fizesse nada. E aí vocês acreditam no Thales Magno. Por quê?
porque veste umas roupas diferentes, porque não sei o quê, porque vai na comunidade, que é um negócio. Pô, gente, jogador bom, que tem bafo. 12 segundos depois. O São Paulo perdeu 1-0, mas não jogou mal. São Paulo jogou bem, né? Pra mim o gol foi irregular. Absurdo dar um gol daquele. Jogador impedido. Eu acho que esses árbitros, VAR, precisa ter uma reciclagem, acho que geral, né? Torcida, né? De como se dirige, árbitros. Absurdo. Isso é o fim do mundo. Mas o São Paulo jogou bem, não é verdade? Então, São Paulo buscando de novo a reabilitação, né? Corinthians buscando a reabilitação, para que eles possam brigar para alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Tá certo? 3h28 da manhã. O Abel conseguiu! Eu não acredito nisso. Tu sabe que nós estávamos no pré-jogo e de repente o Jairo tava fazendo o trabalho dele e passou uma borboleta branca na frente dele. O Jairo perguntou o que significa borboleta branca e a gente foi olhar por curiosidade. E um dos significados é um ente querido que se foi tentando te passar um recado. Eu tenho certeza que era o Fernandão. Eu pensei no Fernandão naquela hora. Eu pensei no Fernandão naquela hora. Eu pensei em todos os grandes colorados, pais, avós, mães, avós de todos vocês que estão aqui, que se foram. E estavam juntos nesta corrente, mas em outro plano para que não acontecesse isso com o Internacional. O Abel salvou o Inter, o que parecia impossível, o Abel conseguiu. O nosso Abelão conseguiu salvar o Internacional. Esses merdas que comandam o Inter estavam destruindo o Internacional, o Abel veio aqui e salvou, mano. O Abel veio aqui e salvou. Tivemos que passar por isso. Tivemos que passar por tudo isso. Chegar numa última rodada nesta condição. E enfim, o Abel, que precisou de alguns dias, mas fez o Internacional jogar com vontade, jogar com raça dentro do campo. Nós conseguimos na última rodada, terminando um ano com tantas dificuldades, permanecer. Eu não vou comemorar como título. Eu tô chorando de emoção porque o Internacional salvou-se de uma marca que seria determinante em sua história, que diminui tamanho de clube. Eu tenho um rival aqui em Porto Alegre que caiu 3 vezes para a Série B e é menor que o Internacional por isso. Alô, secadores, engulam! Engulam, o Inter é maior que o Grêmio. Porque o rebaixamento na vida do Inter é uma exceção. De vocês é costume. Vocês mais caíram no Campeonato Brasileiro do que ganharam a competição. Eu não vou, neste momento, fazer outra coisa que não seja comemorar. É sim solução mágica. É sim solução mágica. Não teve outra coisa, não. O Inter não passou a ter jogadores melhores ou piores nesse último jogo. Não passou a ter uma organização. Nós estamos falando de magia. Nós estamos falando de magia. Estamos falando de uma solução mágica que todos nós acreditamos. O futebol, ele sim deve ser analisado pelas coisas que acontecem dentro de campo. Mas tu sabe por que esse esporte é tão diferente dos outros? Porque é só nesse esporte que a mística também se faz presente. A mística. O Internacional trouxe o seu maior treinador, que nesta semana estará tatuado neste braço. Que nesta semana estará tatuado neste braço. E eu, a partir de agora, vou promover um abaixo-assinado da torcida do Inter para fazer aquilo que eu sempre disse que não era para ser feito, que era para ter outra estátua no estádio Beira-Rio. Eu nunca concordei com isso. Para mim era só o Fernandão. Abel Braga.
Queremos estátua do Abel Braga. Estátua de Abel Braga no Beira-Rio. Uma hora depois. Para mim, sou muito sincero e trago aqui para vocês. Foi uma grande decepção os jogos da rodada. Ceará e Fortaleza, os dois caíram, mas que decepção. Que decepção. O futebol do Ceará, que vinha tão forte nos últimos anos, o Ceará que tinha subido, o Fortaleza de grandes campanhas, eu fiquei decepcionado com os resultados da rodada. Fiquei e trago aqui para vocês. Agora é pensar em 2026. E o Grêmio que vai buscar em 2026 não ser mais coadjuvante, e sim protagonista. Essa semana devemos conhecer também o técnico do Grêmio. O Mano Menezes está fora, o Mano fracassou no ano de 25 e o Grêmio vai contratar técnico, vai dispensar, vai reforçar, porque 26 tem que ser melhor. Aliás, melhor não, bem melhor que o ano de 2025. O Internacional fez sua parte. Fez 3-0 no Bragantino, que estava no Beira-Rio. Parecia por estar, né? O Sacha tomando cartão amarelo no início do jogo. O goleiro. Mas, coisas do futebol. 8 horas e 1 minuto. Que despedida do Fluminense para o torcedor do Brasileirão aqui no Maracanã. Mas venceu o Bahia por 2-0, garantiu a vaga direta na Libertadores, que era o grande objetivo desse time desde a chegada do Zubeldia. Ele, inclusive, falou isso na coletiva. Esse era o grande objetivo do Fluminense, desde que ele chegou, quando o Zubeldia chegou. Esse era o grande objetivo do Fluminense, classificar de forma direta para a Libertadores. E para além disso, o Zubeldia termina o ano aqui no Tricolor agradecendo pelo trabalho do Mano Menezes e do Renato Gaúcho, porque o Fluminense no Maracanã, ou seja, como mandante, é o time que mais venceu no Campeonato Brasileiro. São 15 vitórias. E fazendo um recorte só do Zubeldia, o Fluminense é o time que mais somou pontos no campeonato. Enfim, o Fluminense termina o Brasileirão, uma sequência impressionante, que vira a chave para a Copa do Brasil. E assim eu me despeço. Maracanã vazio. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá certo? Um abração para todo mundo.